Milionário finge dormir para testar a nova empregada. Então ele congela ao ver o que ela faz. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Bento Bittencourt. Prado caminhava pelos corredores da mansão em Vila Olímpia com passos pesados. Aos 35 anos, carregava nas costas o peso de um império que nunca quis herdar e uma culpa que o consumia por dentro. A morte de sua mãe, Cecília, ainda era uma ferida aberta. A lembrança da cuidadora que a enganou, que roubou não apenas seus bens, mas também sua confiança nos últimos momentos de vida, o atormentava todas as noites. Senhor Bento, a voz suave o tirou dos pensamentos sombrios. O senhor precisa de alguma coisa? Ele se virou e viu Clarice parada na entrada da biblioteca com o uniforme impecável e os cabelos presos num coque simples. Havia algo no jeito dela que o incomodava profundamente. A bondade no olhar, o sorriso tímido, mas sincero. Era exatamente assim que a outra tinha começado com sua mãe. Não preciso de nada, respondeu secamente, observando como ela baixava os olhos diante de sua rispidez. Clarice tinha 28 anos e havia perdido os pais ainda criança. Fora criada pela avó, Dona Zizinha, que lhe ensinou não apenas a arte do bordado, mas também os valores que carregava no coração. No bolso do uniforme sempre levava um lenço perfumado com lavanda, o último presente que a avó lhe havia bordado antes de partir. Está bem, senhor. Se precisar, estarei limpando a sala de jantar, disse ela, fazendo uma pequena reverência antes de se afastar. Bento ficou observando até ela desaparecer pelo corredor. A gentileza dela o irritava mais do que conseguia admitir. Era impossível que alguém fosse tão genuinamente bom assim. Tinha que haver alguma coisa por trás daquela fachada angelical. Durante o jantar servido pela governanta, ele mal tocou na comida. Sua mente estava ocupada demais criando um plano. Se Clarice era como aquela mulher que destruiu os últimos dias de sua mãe, ele descobriria. E se não fosse, bem, pelo menos teria certeza. Margaret, chamou a governanta que retirava os pratos. Sim, senhor Bento. Amanhã pela manhã, quero que deixe apenas a Clarice responsável pela limpeza da biblioteca. As outras podem folgar. Margaret pareceu surpresa. Tem certeza, senhor? É muito trabalho para uma pessoa só. Tenho certeza, cortou ele. E não quero ser incomodado. Vou estar descansando no sofá da biblioteca após o almoço. Na manhã seguinte, Bento preparou tudo meticulosamente. Sobre a mesa de centro da biblioteca, deixou propositalmente expostos seu relógio Rolex, uma herança de seu pai e um maço com 5.000 reais em dinheiro. Qualquer pessoa gananciosa não resistiria. Às 2 da tarde, posicionou-se no sofá de couro, fingindo estar dormindo. Deixou os olhos levemente entreabertos, o suficiente para observar qualquer movimento suspeito. Seu coração batia acelerado, uma mistura de expectativa e algo que não queria admitir que pudesse ser esperança. Os minutos se arrastavam como horas. Bento ouvia cada ruído da casa, cada passo dos funcionários nos andares superiores. Quando finalmente escutou os passos leves de Clarice se aproximando, seu corpo inteiro se tensionou. Com licença, senhor Bento, murmurou ela baixinho, provavelmente pensando que ele estava dormindo profundamente. Ele conseguia sentir a presença dela na sala, o perfume suave de lavanda que sempre a acompanhava. Ouvia o som do pano de limpeza nas estantes, o cuidado com que manuseava cada objeto. Seu coração disparou quando percebeu que ela havia parado bem ao lado da mesa onde estavam o relógio e o dinheiro. Era agora. Em alguns segundos, suas suspeitas seriam confirmadas. Clarice revelaria sua verdadeira natureza, assim como a outra havia feito com sua mãe. Bento se preparou para o som de metal ou papel sendo pegado, para a confirmação de que mais uma vez havia sido enganado por uma face angelical. Mas o som que veio foi diferente. Era o barulho suave de tecido sendo desenrolado.
Uma manta caiu gentilmente sobre seu corpo, cobrindo-o com cuidado para que não sentisse frio. Em seguida, ouviu os passos dela se afastando em direção à porta. "Durma bem, Sr. Bento", sussurrou ela. "O senhor trabalha demais." Bento ficou paralisado. Aquilo não era o que esperava. Definitivamente não era o que esperava. Mas talvez fosse apenas uma jogada mais elaborada. Talvez ela estivesse esperando outro momento, quando ele estivesse realmente desprotegido. Foi quando ouviu a voz dela novamente. Mais distante agora, próximo ao retrato de sua mãe que ficava na parede oposta da biblioteca. "Não se preocupe, senhora Cecília", disse Clarice em voz baixa, mas clara o suficiente para que ele ouvisse. "Eu vou cuidar bem dele. Prometo que ele não passará por mais nenhuma decepção enquanto eu estiver aqui." As palavras de Clarice atingiram Bento com força total. Não era possível. Não podia ser verdade. Ninguém era assim tão genuíno, tão puro de coração. Mas ali estava ela, conversando com o retrato de sua mãe morta, fazendo uma promessa que ninguém havia pedido para ela fazer. Quando finalmente escutou os passos dela se afastando completamente, Bento abriu os olhos devagar. A manta ainda estava sobre ele, quentinha e confortável. Na mesa, o relógio e o dinheiro permaneciam exatamente onde ele havia deixado, intocados. Pela primeira vez em muito tempo, Bento Bittencourt Prado não sabia o que pensar. E isso o assustava mais do que qualquer confirmação de suas suspeitas poderia ter assustado. Durante a noite toda, Bento não conseguiu pregar o olho. Deitado em sua cama king size, olhando para o teto alto da suíte master, reviveu cada segundo do que havia acontecido na biblioteca. A voz de Clarice, falando com o retrato de sua mãe, ecoava em sua mente como uma melodia perturbadora. "Isso não prova nada", murmurou para si mesmo no escuro. "Pode ser apenas uma estratégia mais sofisticada." Levantou-se antes do amanhecer e foi diretamente para seu escritório. Se queria respostas, as câmeras de segurança da mansão lhe dariam. Cada cômodo era monitorado 24 horas por dia. Uma medida de segurança que implementou depois da morte da mãe. Ligou o computador e começou a revisar as gravações dos últimos 3 dias, desde que Clarice havia começado a trabalhar na mansão. O que viu nas próximas 2 horas mudou completamente sua perspectiva sobre a nova funcionária. Na primeira gravação, Clarice estava na cozinha durante o horário do almoço. Joaquim, o motorista de 60 anos que trabalhava para a família há mais de 2 décadas, estava sentado sozinho numa mesa pequena nos fundos, parecendo exausto após uma manhã dirigindo pela cidade. "Seu Joaquim", disse Clarice se aproximando com uma marmita na mão, "o senhor nem tocou na comida. Está se sentindo bem?" "Ah, menina, é que não trouxe almoço hoje. A patroa estava doente e não conseguiu preparar", respondeu o homem idoso constrangido. Sem hesitar, Clarice dividiu sua própria marmita ao meio. "Então vamos dividir. Minha avó sempre dizia que comida dividida alimenta melhor a alma." "Não posso aceitar, moça. É a sua comida." "Seu Joaquim", ela insistiu com um sorriso caloroso. "Minha avó me ensinou que dividir é multiplicar. Por favor, me faça esse favor." Bento sentiu algo estranho no peito ao ver a cena. Joaquim era tratado por todos na casa com respeito, mas ninguém nunca havia demonstrado esse tipo de cuidado pessoal com ele. A segunda gravação o deixou ainda mais confuso. Era da cozinha principal, já no final do dia. Conceição, a cozinheira de 50 anos, estava limpando os utensílios com movimentos lentos, claramente cansada depois de preparar um jantar elaborado. Clarice apareceu na porta, observando por alguns segundos antes de se aproximar. "Dona Conceição, a senhora já trabalhou tanto hoje. Por que não vai descansar? Eu termino de limpar isso aqui." "Imagina, filha, esse é meu trabalho", respondeu a cozinheira, limpando o suor da testa com as costas da mão. "Eu sei, mas todos merecem um pouco de cuidado", disse Clarice, pegando gentilmente a esponja das mãos da mulher mais velha. "Vou preparar um chá de camomila para a senhora. Minha avó dizia que é ótimo para relaxar
depois de um dia pesado. E Conceição ficou em silêncio por um momento, visivelmente emocionada. Faz muito tempo que alguém não se preocupa comigo assim. Todos merecem ser cuidados, dona Conceição. A senhora cuida de todo mundo nesta casa há anos. Mas foi a terceira gravação que realmente abalou as estruturas da desconfiança de Bento. A câmera mostrava o corredor do segundo andar, onde ficavam os quartos dos funcionários. Margarete, a governanta, estava saindo de seu quarto com o rosto vermelho, claramente perturbada. Clarice estava passando pelo corredor quando viu a mulher mais velha. Dona Margarete, a senhora está bem? A governanta, normalmente fria e distante com todos, inclusive com Bento, parou e olhou para Clarice. Por um momento pareceu que ia dispensá-la, como fazia com todos. Mas algo na expressão genuinamente preocupada da moça mais nova a fez desabar. Recebi uma ligação do médico da minha irmã, disse Margarete com voz embargada. O câncer voltou e ela está sozinha em Minas Gerais. Não tem ninguém para cuidar dela. Clarice não hesitou. Sentou-se no chão do corredor e bateu levemente ao seu lado, convidando a governanta a fazer o mesmo. Sente aqui comigo, dona Margarete. Às vezes o peso fica mais leve quando a gente divide. Para espanto de Bento, que conhecia Margarete há mais de 10 anos, a mulher sentou-se no chão do corredor e começou a falar sobre seus medos, suas preocupações financeiras, a dor de ver a irmã sofrendo à distância. Clarice apenas ouvia, segurando a mão da mulher mais velha, oferecendo palavras de conforto quando necessário. A vida, às vezes, é injusta mesmo, dona Margarete. Mas a senhora é forte e sua irmã tem sorte de ter alguém que a ama tanto assim. Como você consegue ser sempre tão positiva, menina? Minha avó me ensinou que a bondade é a única coisa que a gente leva da vida e que cuidar uns dos outros é o que nos torna humanos de verdade. Bento desligou o computador e ficou em silêncio por longos minutos. Tudo o que havia visto contrariava completamente suas expectativas. Clarice não demonstrava bondade para impressionar ou manipular. Ela era genuinamente boa, cuidadosa, atenta às necessidades alheias. Mas a desconfiança havia se tornado um hábito, quase um vício. Era mais fácil duvidar do que correr o risco de ser enganado novamente. Pode ser tudo encenação, murmurou, tentando convencer a si mesmo. Ela sabe que tem câmeras. Deve saber. Mesmo assim, uma pequena parte dele, uma parte que havia sido enterrada junto com sua mãe, começava a despertar. Era a parte que ainda acreditava que pessoas boas existiam, que nem todo mundo tinha segundas intenções. Isso o aterrorizava mais do que qualquer confirmação de traição. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Bento. Quanto mais observava Clarice, mais suas certezas se desfaziam. Ela havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos, e isso o irritava profundamente. Durante o café da manhã, enquanto lia os jornais financeiros, não conseguia deixar de reparar no jeito carinhoso como ela cumprimentava cada funcionário. Não era apenas educação, era interesse genuíno pelo bem-estar de cada pessoa. Bom dia, seu Joaquim. Como está a esposa hoje? Perguntou ela ao motorista que acabara de chegar. Melhor, menina. Obrigado por perguntar. Aquele chá que você ensinou fez milagre. Que bom! Minha avó sempre dizia que a natureza tem remédio para quase tudo. Bento baixou o jornal e observou a interação. Havia algo na simplicidade daquele momento que o tocava de um jeito que não conseguia explicar. Mais tarde, na hora do almoço, decidiu fazer outro teste. Deixou deliberadamente alguns documentos importantes espalhados em sua mesa do escritório e saiu, dizendo para Margarete que Clarice poderia limpar ali. Ficou do lado de fora da porta entreaberta, observando. Clarice entrou no escritório com seu material de limpeza. Viu os papéis sobre a mesa e cuidadosamente os organizou numa pilha pequena no canto, sem sequer olhar o conteúdo. Limpou ao redor deles com o maior cuidado, certificando-se de que não molhasse nada. Pronto, murmurou para si mesma.
verificando se tudo estava perfeito. Senhor Bento gosta de tudo muito organizado. Quando ela saiu, Bento entrou e verificou os documentos. Estavam exatamente como ela havia deixado, organizados, mas intocados. Nem uma única curiosidade sobre o conteúdo, mesmo sendo contratos milionários. À tarde, decidiu observá-la interagindo com as outras funcionárias. Escondeu-se atrás da porta da lavanderia e escutou uma conversa entre Clarice e Rosana, a mais nova das empregadas. «Clarice, posso te fazer uma pergunta?» disse Rosana em voz baixa. «Claro, querida. O que foi? Como você consegue ser sempre tão paciente com todo mundo? Eu às vezes perco a paciência, principalmente com a dona Margarete. Ela é tão exigente.» Clarice parou de dobrar as roupas e olhou para a moça mais nova com carinho. «Sabe, Rosana, minha avó me ensinou uma coisa importante. Ela dizia que pessoas difíceis geralmente são pessoas que estão sofrendo. A dona Margarete carrega muita responsabilidade nos ombros. Imagina a pressão de cuidar de uma casa deste tamanho. Nunca pensei por esse lado. Quando a gente entende que todo mundo tem suas batalhas, fica mais fácil ter paciência. E sabe de uma coisa? Um sorriso sincero pode mudar o dia inteiro de uma pessoa.» Bento sentiu algo se mexendo no peito. Era impossível que toda aquela sabedoria e bondade fossem falsas. Impossível que alguém conseguisse manter uma encenação tão perfeita o tempo todo. Naquela noite, durante o jantar solitário, Margarete se aproximou dele com uma expressão diferente. «Senhor Bento, posso falar uma coisa?» «Claro, Margarete. O que foi?» «É sobre a Clarice, senhor. Ela é diferente das outras que já trabalharam aqui.» Bento sentiu o coração acelerar. «Diferente como? Ela se importa de verdade, sabe? Hoje ela ficou sabendo que minha irmã está doente e se ofereceu para me ajudar a pesquisar tratamentos alternativos. Passou o intervalo do almoço procurando informações na internet para mim.» A governanta fez uma pausa, visivelmente emocionada. «Faz muito tempo que alguém se preocupa comigo assim, senhor. A última vez foi quando Dona Cecília ainda estava viva. A menção à sua mãe atingiu Bento como uma pancada. Ela lembrou você da minha mãe? Sim, senhor. O mesmo jeito carinhoso de tratar as pessoas. A mesma preocupação genuína com o bem-estar dos outros. Sua mãe era assim, sempre perguntando como estavam nossos filhos, nossas famílias.» Depois que Margarete saiu, Bento ficou sozinho com seus pensamentos. A comparação com sua mãe mexeu profundamente com ele. Cecília sempre havia sido bondosa. Sempre se preocupara com os funcionários como se fossem família. Era exatamente por isso que a traição da cuidadora havia sido tão devastadora. Sua mãe havia confiado, havia aberto o coração e foi recompensada com mentiras e roubo. Mas, e se Clarice fosse diferente? E se realmente existissem pessoas boas no mundo, pessoas como sua mãe havia sido? Naquela madrugada, Bento tomou uma decisão. Iria até os limites para testar Clarice. Se ela realmente fosse falsa, ele descobriria. E se fosse verdadeira, talvez fosse hora de deixar a desconfiança de lado e voltar a acreditar na bondade humana. O teste que planejou para o dia seguinte seria definitivo. Colocaria uma quantia muito maior de dinheiro em local visível e fingiria estar doente, completamente vulnerável. Se Clarice resistisse a essa tentação, talvez fosse hora de reconhecer que havia julgado errado. Mas uma parte dele, a parte que ainda estava ferida pela traição sofrida por sua mãe, torcia secretamente para que ela falhasse no teste. Seria muito mais fácil continuar desconfiando do mundo do que ter que admitir que talvez houvesse pessoas genuinamente boas ao seu redor. E ele não tinha certeza se estava pronto para essa possibilidade. A manhã de sábado trouxe consigo um movimento incomum na mansão. Bento havia decidido promover um evento beneficente para a instituição que cuidava de crianças órfãs. A mesma onde sua mãe havia sido voluntária por anos. Era um compromisso social que não podia adiar,
mesmo com seus sentimentos confusos em relação a Clarice. Enquanto supervisionava os preparativos no salão principal, viu Clarice organizando as flores nos arranjos centrais das mesas. Seus movimentos eram delicados, cuidadosos, como se cada pétala fosse preciosa. "Ficaram lindos", comentou ele, aproximando-se sem pensar. Clarice se sobressaltou levemente, não esperando que ele falasse com ela de forma casual. "Obrigada, Sr. Bento. Sua mãe tinha um jardim muito bonito. Imagino que ela gostasse de flores assim." "Como você sabe sobre o jardim da minha mãe?" perguntou ele, curioso. "Seu Joaquim me contou. Disse que Dona Cecília passava horas cuidando das rosas brancas nos fundos da casa." Bento sentiu um aperto no peito. Era o passatempo favorito dela. "Deve ter sido uma mulher muito especial", disse Clarice com sinceridade. "Todos aqui falam dela com tanto carinho." Antes que Bento pudesse responder, uma voz estridente cortou o momento. "Meu querido sobrinho." Ele se virou e viu Dona Alzira caminhando em sua direção, toda produzida com um vestido caro e joias chamativas. Aos 62 anos, ela era a personificação da alta sociedade paulistana, sempre preocupada com aparências e status social. "Tia Alzira", cumprimentou ele, tentando disfarçar o incômodo. "Não sabia que viria tão cedo." "Vim ajudar com os preparativos, querido. Uma festa beneficente precisa estar perfeita, não é mesmo?" Alzira olhou ao redor e seus olhos pousaram em Clarice, que havia voltado discretamente ao trabalho com as flores. "E quem é essa moça?" perguntou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "É a Clarice, nossa nova funcionária", respondeu Bento, sentindo-se desconfortável com o tom da tia. Alzira se aproximou de Clarice com um sorriso que não alcançava os olhos. "Ah, que bom! É sempre importante ter funcionários dedicados, não é mesmo, querida?" "Sim, senhora", respondeu Clarice educadamente, fazendo uma pequena reverência. "Você tem cara de bonzinha", disse Alzira, examinando Clarice da cabeça aos pés. "Espero que seja mesmo." Bento sentiu a tensão no ar. Conhecia a tia bem o suficiente para saber quando ela estava incomodada com alguma coisa. Algumas horas depois, quando os primeiros convidados começaram a chegar, Alzira puxou Bento para um canto reservado do salão. "Precisamos conversar", disse ela em voz baixa. "Sobre o quê, tia?" "Sobre essa funcionária nova, a Clarice." Bento sentiu o corpo tensionar. "O que tem ela?" Alzira olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Meu querido sobrinho, sei que você ainda está sensível depois do que aconteceu com sua mãe, mas preciso te alertar sobre uma coisa." "E que coisa?" "Cuidado com as quietinhas, Bento. São sempre as piores. Elas conquistam a confiança de todo mundo com essa cara de anjo, e quando você menos espera..." Ela fez uma pausa dramática, permitindo que as palavras fizessem efeito. "Você se lembra do que aconteceu com sua mãe, não se lembra? Aquela cuidadora também tinha essa mesma aparência de santa, e olha no que deu." Bento sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras da tia trouxeram de volta todas as lembranças dolorosas dos últimos dias de vida de sua mãe. "Tia, a Clarice não tem nada a ver com..." "Tem sim, querido. Tem tudo a ver. Mulheres como ela sabem exatamente como manipular homens como você. Principalmente homens que estão vulneráveis, que perderam a mãe recentemente." Alzira colocou a mão no braço de Bento, fingindo preocupação. "Eu sei que pode parecer que estou sendo cruel, mas é porque me preocupo com você. Vi como você olha para ela. É o mesmo jeito que sua mãe olhava para aquela cobra venenosa." "Você está exagerando", disse Bento, mas sua voz não carregava convicção. "Estou. Então me explica por que uma moça jovem e bonita como ela escolheria trabalhar como empregada doméstica numa casa de homem solteiro e rico?" A pergunta atingiu Bento em cheio. Era algo que ele mesmo havia se questionado, mas tentado ignorar.
Existem muitas moças honestas procurando trabalho, tia. Claro que existem, querido. Mas as honestas geralmente trabalham em casas de família, com outros funcionários por perto, não sozinhas com homens ricos e vulneráveis. Alzira fez outra pausa, deixando que suas palavras se infiltrassem na mente já perturbada de Bento. Escuta meu conselho, sobrinho. Fique de olho nela. Observe tudo o que ela faz, onde ela vai, com quem conversa, porque eu tenho certeza absoluta de que ela não é o que parece ser. Durante o restante da festa, Bento não conseguiu mais se concentrar em nada além das palavras da tia. Cada vez que via Clarice servindo os convidados com seu jeito gentil e discreto, escutava a voz de Alzira ecoando em sua mente. Cuidado com as quietinhas, são sempre as piores. Observou como alguns dos convidados homens olhavam para Clarice com interesse. E isso o incomodou mais do que deveria. Viu como ela desviava educadamente de qualquer aproximação mais íntima, mantendo sempre uma postura profissional e respeitosa. Mas agora, em vez de ver isso como sinal de caráter, começou a questionar se não seria uma estratégia calculada. Talvez ela estivesse mesmo interessada apenas nele, num homem rico e vulnerável que poderia lhe dar uma vida melhor. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, Bento se sentou sozinho na biblioteca, com a cabeça entre as mãos. A desconfiança que havia começado a diminuir voltou com força total, alimentada pelas insinuações venenosas de sua tia. Talvez Alzira estivesse certa. Talvez ele estivesse sendo ingênuo demais, deixando-se levar pelos mesmos sentimentos que haviam tornado sua mãe vulnerável à traição. E agora, mais uma vez, teria que decidir se acreditava na bondade humana ou se protegia atrás de suas suspeitas e medos. Os dias que se seguiram ao evento foram de tensão crescente na mansão. Bento havia voltado a tratar Clarice com frieza e ela, apesar de não entender o motivo da mudança, continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Alzira havia decidido ficar alguns dias na casa, alegando querer ajudar com os preparativos para outro evento social. Mas Bento sabia que a verdadeira intenção da tia era vigiar Clarice. Era quinta-feira, quando tudo desmoronou. Bento estava em seu escritório respondendo e-mails, quando ouviu gritos vindos do salão principal. Correu na direção do barulho e encontrou uma cena que o deixou gelado. Alzira estava no centro do salão, segurando algo nas mãos, cercada por todos os funcionários da casa. Clarice estava parada a alguns metros de distância, com o rosto pálido e os olhos arregalados de choque. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Bento, tentando entender a situação. "Bento, querido, sinto muito ter que te dizer isso", disse Alzira com voz dramática, "mas descobri quem roubou o broche de diamantes da sua mãe." Bento sentiu o mundo parar. O broche havia pertencido à sua avó paterna e era uma das peças mais valiosas da coleção de joias da família. Estava guardado numa vitrine especial no quarto que havia sido de sua mãe. "Como assim roubou?" perguntou ele, com a voz trêmula. Alzira ergueu a mão, mostrando um pequeno lenço bordado com delicadeza. Bento reconheceu imediatamente. Era o lenço que Clarice sempre carregava no bolso do uniforme. "Encontrei isto no chão, bem ao lado da vitrine vazia", disse Alzira em voz alta para que todos ouvissem. "O cheiro de lavanda é inconfundível, e todos sabemos de quem é este lenço." Todos os olhos se voltaram para Clarice, que parecia ter perdido completamente a cor do rosto. "Isso não pode ser verdade", murmurou ela, levando a mão ao bolso do uniforme. "Meu lenço? Onde está meu lenço?" "Está aqui na minha mão, querida", disse Alzira com falsa compaixão, "bem onde você o deixou depois de cometer o roubo." "Eu não roubei nada", exclamou Clarice, com lágrimas começando a formar nos olhos. "Senhor Bento, o senhor precisa acreditar em mim. Eu jamais faria uma coisa dessas." Bento ficou parado, olhando de Alzira para Clarice, sentindo-se completamente perdido. Parte dele queria acreditar em Clarice,
mas as palavras da tia ecoavam em sua mente com força devastadora. As provas estão aqui, Bento, disse Alzira, balançando o lenço no ar. Não adianta ela negar. Foi pega em flagrante. Margarete, que estava observando a cena em silêncio, deu um passo à frente. Dona Alzira, com todo respeito, mas isso não faz sentido. A Clarice não é capaz de roubar nada. Ah, claro que você vai defendê-la, retrucou Alzira com desdém. Ela conquistou todos vocês com essas maneirinhas doces dela, mas a verdade sempre aparece no final. Joaquim também se manifestou. Senhor Bento, conheço gente boa quando vejo, e a menina Clarice é das mais honestas que já conheci. Vocês estão todos sendo enganados, gritou Alzira com o rosto vermelho de raiva. Essa menina manipulou todos vocês. Ela é exatamente como aquela cuidadora que enganou Cecília. Clarice deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. As lágrimas agora desciam livremente pelo seu rosto. Por favor, Sr. Bento, suplicou ela com a voz quebrada. O senhor me conhece. Sabe como eu trato todo mundo nesta casa. Eu jamais faria uma coisa dessas. Jamais desonraria a memória da sua mãe. Bento olhou para o lenço nas mãos de Alzira. Era realmente o lenço de Clarice, perfumado com lavanda, bordado com tanto carinho pela avó dela. Mas como havia parado no quarto de sua mãe? Como havia chegado perto da vitrine? Clarice, disse ele com voz grave, explique-me como seu lenço foi parar lá. Eu não sei, Sr. Bento, juro por Deus que não sei. Talvez tenha caído do meu bolso quando eu estava limpando o quarto ontem. Que conveniente, interrompeu Alzira. Sempre há uma desculpa, não é mesmo? Conceição, a cozinheira, também deu um passo à frente. Senhor Bento, essa menina é um anjo. Ela cuidou de mim quando eu estava doente, dividiu comida com o seu Joaquim, consolou Dona Margarete. Isso mesmo, concordou Rosana. A Clarice só fez o bem para todo mundo aqui. Ela não é capaz de roubar nem R$1, quanto mais uma joia da sua mãe. Alzira bateu o pé no chão, irritada com a defesa unânime dos funcionários. Basta! Vocês estão todos cegos. Esta mulher veio aqui com um plano e vocês caíram direitinho na armadilha dela. Ela se virou para Bento, apontando o dedo para Clarice. Sobrinho, você tem que escolher agora. Ou você age como o dono desta casa e demite esta ladra imediatamente, ou eu vou ter que tomar providências mais drásticas. Posso chamar a polícia agora mesmo. Todos os funcionários olhavam para Bento esperando sua decisão. Clarice estava tremendo, as mãos unidas em frente ao corpo, como se estivesse rezando. Senhor Bento, murmurou ela mais uma vez. Eu imploro que acredite em mim. Esse lenço é a única coisa que tenho da minha avó. É sagrado para mim. Eu jamais o usaria para fazer algo ruim. Bento fechou os olhos por um momento. Na sua mente, duas vozes lutavam. Uma era a voz da desconfiança, alimentada pelos traumas do passado e pelas palavras venenosas de Alzira. A outra era a voz do coração, que havia presenciado a bondade genuína de Clarice nos últimos dias. Quando abriu os olhos, sua decisão estava tomada. Alzira, disse ele com voz firme, antes de tomarmos qualquer decisão precipitada, vamos verificar uma coisa. O que você quer verificar? As provas estão aqui na minha mão. Quero verificar as câmeras de segurança, respondeu Bento, surpreendendo a todos. Esta casa tem câmeras em todos os cômodos, inclusive no quarto da minha mãe. Se Clarice realmente roubou o broche, estará gravado. O alívio que apareceu no rosto de Clarice foi instantâneo. As lágrimas continuavam descendo, mas agora havia esperança nos seus olhos. Sim, senhor Bento, por favor vejam as câmeras. Elas vão provar que eu não fiz nada de errado. Alzira, por outro lado, ficou visivelmente nervosa. Bento, isso é desnecessário. As provas já estão aqui. Por que complicar as coisas? Não estou complicando nada, tia. Estou sendo justo. Se Clarice é culpada, as câmeras vão provar. E se ela é inocente... Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Alzira.
Se ela é inocente, então alguém aqui está mentindo. E o constrangimento de Alzira era visível agora. Ela olhava de um lado para o outro como se procurasse uma saída. Está bem, disse ela finalmente, tentando manter a compostura. Vamos ver essas câmeras. Mas quando elas confirmarem o que eu estou dizendo, quero que esta mulher seja presa imediatamente. Bento acenou para que todos o seguissem até seu escritório, onde ficava o sistema de monitoramento. Seu coração batia acelerado, não apenas pela situação, mas pela certeza crescente de que havia algo muito errado com toda aquela história. E agora, finalmente, teria as respostas que procurava. O grupo seguiu Bento até seu escritório, em silêncio tenso. Clarice caminhava com as pernas trêmulas, apoiada discretamente por Margarete, que havia se posicionado ao seu lado num gesto de solidariedade. Alzira vinha atrás, o rosto transformado numa expressão que tentava demonstrar confiança, mas seus olhos traíam um nervosismo crescente. Bento ligou o computador e acessou o sistema de câmeras. Que dia você disse que limpou o quarto da minha mãe, Clarice? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Ontem de manhã, Sr. Bento, por volta das 10 horas, respondeu ela com voz fraca, mas firme. Então vamos ver as gravações de ontem das 9 às 11 da manhã, disse ele, configurando o sistema. Alzira tossiu. Bento, querido, não acha que isso já está durando tempo demais? A menina confessou que esteve no quarto. Ela não confessou nada, cortou Bento secamente. Ela disse que limpou o quarto, que é o trabalho dela. A primeira gravação começou a rodar na tela. Mostrava o quarto de Cecília vazio, com os primeiros raios de sol da manhã entrando pelas janelas. Às 9h52, Clarice apareceu na tela, carregando seus materiais de limpeza. Todos observaram em silêncio absoluto enquanto ela trabalhava. Limpava cada superfície com cuidado extremo, organizava os objetos com reverência, como se estivesse cuidando de algo sagrado. Quando chegou perto da vitrine das joias, parou por um momento. Olhem, sussurrou Alzira, ela está olhando as joias. Na tela, Clarice realmente olhava para a vitrine, mas não com cobiça. Seus lábios se moviam silenciosamente, como se estivesse conversando com alguém. O que ela está fazendo? Perguntou Conceição. Bento aumentou o som da gravação e conseguiram ouvir a voz baixinha de Clarice. Dona Cecília, murmurava ela para a vitrine, suas joias são lindas. A senhora deve ter sido muito elegante. Prometo cuidar bem de tudo que foi seu. O coração de Bento se apertou. Era a mesma reverência, a mesma conversa carinhosa que ela havia tido com o retrato de sua mãe na biblioteca. Na gravação, Clarice continuou limpando ao redor da vitrine sem nem tocar no vidro. Quando terminou, fez uma pequena reverência em direção ao retrato de Cecília na cômoda e saiu do quarto. Onde está o roubo? Perguntou Joaquim confuso. Alzira estava visivelmente agitada. Pode ter sido em outro momento. Talvez ela tenha voltado depois. Então vamos ver o resto do dia, disse Bento, adiantando a gravação. Passaram as horas em velocidade acelerada. O quarto permaneceu vazio até às 3 da tarde, quando Alzira apareceu na tela. Eu só fui lá buscar umas coisas que havia esquecido, disse ela rapidamente. Na gravação, viram Alzira entrar no quarto e se dirigir diretamente à vitrine. Ela abriu o vidro com uma chave que tirou da bolsa e retirou o broche de diamantes. Em seguida, procurou algo nos bolsos e tirou o lenço de Clarice. Meu Deus, murmurou Margarete. Na tela, Alzira deixou propositalmente o lenço cair no chão ao lado da vitrine e guardou o broche na bolsa. Antes de sair, verificou se o lenço estava bem posicionado no lugar onde queria que fosse encontrado. O silêncio no escritório era total. Todos olhavam para Alzira, que estava pálida e tremendo. Isso não prova nada, gaguejou ela. Podem ter editado o vídeo. Tia, disse Bento com voz fria como gelo. Onde está o broche? Eu não sei do que você está falando. Onde está o broche da minha mãe? Repetiu ele, se levantando da cadeira. Clarice, que havia ficado em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou.
Senhor Bento, disse ela com voz cansada, posso falar com o senhor em particular? Ele acenou que sim. Todos podem se retirar, exceto você, Alzira. Você fica. Quando ficaram apenas os três no escritório, Clarice se aproximou de Bento. Senhor, isso não é a primeira vez que acontece comigo. Bento olhou surpreso. Como assim? No meu emprego anterior, cuidando do senhor Antônio num asilo, aconteceu a mesma coisa. A família dele me acusou de roubar um relógio de ouro. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que ainda escorriam. Eu também era inocente naquela vez, mas não tinha câmeras para me defender. A família precisava de um culpado, porque o próprio filho havia vendido o relógio para pagar dívidas de jogo. Foi mais fácil botar a culpa na empregada pobre. Alzira tentou interromper, mas Bento a silenciou com um olhar. Continue, Clarice. Perdi o emprego, perdi as referências e quase perdi a fé nas pessoas. Quando as pessoas decidem não acreditar em você, Sr. Bento, não há palavra no mundo que mude a sentença que elas já deram. Ela olhou diretamente para ele com uma tristeza profunda nos olhos. A diferença é que hoje eu tenho a verdade a meu favor, e o senhor teve a sabedoria de procurar por ela. Bento se virou para Alzira, que estava encostada na parede, derrotada. Tia, pela última vez, onde está o broche? Alzira fechou os olhos e lentamente abriu a bolsa. Retirou de lá o broche de diamantes que havia pertencido à avó de Bento. Eu só queria proteger você, murmurou ela. Ela ia te enganar, como a outra enganou Cecília. Você quase destruiu a vida de uma pessoa inocente, disse Bento com voz grave. Você usou a morte da minha mãe para justificar uma mentira cruel. Clarice se aproximou de Alzira e, para surpresa de todos, pegou gentilmente o lenço das mãos da mulher mais velha. Senhora Alzira, disse ela com voz suave, sei que a senhora estava tentando proteger seu sobrinho, mas a proteção verdadeira não vem da desconfiança, vem do amor e da fé no bem. Alzira olhou para Clarice com espanto, esperava raiva, acusações, talvez até um processo, mas recebeu compaixão. Eu perdoo a senhora, continuou Clarice, porque sei que a dor faz as pessoas fazerem coisas que normalmente não fariam. E naquele momento, Bento soube com absoluta certeza que Clarice era exatamente quem aparentava ser. Uma pessoa genuinamente boa, que havia encontrado uma forma de transformar sua própria dor em compreensão para os outros. Bento olhou para sua tia por um longo momento, processando tudo o que havia acabado de presenciar. A mulher que sempre considerou sofisticada e respeitável havia se revelado capaz de uma crueldade calculada que o chocava profundamente. Alzira, disse ele finalmente, com uma calma que escondia a tempestade de emoções por dentro. Você vai descer comigo até o salão e vai explicar para todos os funcionários o que realmente aconteceu aqui. Bento, não é necessário fazer esse escândalo, tentou argumentar ela, mas ele a interrompeu. É necessário sim. Você humilhou uma pessoa inocente na frente de toda a casa. Você quase destruiu a reputação de alguém que não merecia. Agora vai consertar isso. Clarice tocou levemente o braço dele. Senhor Bento, não precisa. Eu já fui perdoada pelas pessoas que importam. Os funcionários sabem quem eu sou. Não, Clarice, isso precisa ser feito da forma correta. Minha tia vai descer lá e vai pedir desculpas publicamente. Os três desceram juntos para o salão, onde os funcionários aguardavam nervosos. Margarete se levantou assim que os viu aparecer. E então, Sr. Bento, o que mostraram as câmeras? Bento se posicionou no centro do salão, com Alzira ao seu lado e Clarice um pouco atrás. As câmeras mostraram a verdade, disse ele em voz alta e clara. Clarice é completamente inocente. Ela jamais tocou no broche da minha mãe. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo de funcionários. Então quem foi? Perguntou Joaquim. Bento olhou para sua tia. Conte você, Alzira. Conte para eles o que você fez. Alzira permaneceu em silêncio, olhando para o chão.
Já que você não vai contar, eu conto, disse Bento com firmeza. Minha tia pegou o broche e plantou o lenço da Clarice perto da vitrine para incriminá-la. O choque no rosto dos funcionários era visível. Conceição levou a mão ao peito. Margarete balançou a cabeça em descrença e Joaquim murmurou algo sobre nunca ter visto coisa igual. Por que ela fez isso? Perguntou Rosana, genuinamente confusa. Porque ela acreditou que Clarice tinha segundas intenções comigo, explicou Bento. E em vez de conversar sobre suas preocupações, decidiu criar uma armadilha cruel para provar que estava certa. Finalmente, Alzira ergueu a cabeça e olhou para os funcionários. Eu achei que estava protegendo meu sobrinho, disse ela com voz trêmula. Depois do que aconteceu com Cecília, o que aconteceu com minha mãe não dá direito a ninguém de ser cruel com pessoas inocentes, cortou Bento. Ele se virou para Clarice. Você tem todo o direito de fazer um boletim de ocorrência contra minha tia. Difamação, calúnia, tentativa de incriminação falsa. Não vou fazer isso, disse Clarice calmamente. Por que não? Perguntou Margarete, indignada. Porque a vingança não cura a dor. E porque sei que Dona Alzira estava agindo por medo, não por maldade. Alzira olhou para Clarice com lágrimas nos olhos. Você realmente me perdoa? Perdoo, mas espero que a senhora aprenda com isso. Que da próxima vez escolha conversar em vez de destruir. Bento se aproximou de sua tia. Alzira, você vai embora da minha casa hoje mesmo e não volta enquanto não entender a gravidade do que fez. Bento, eu sou sua família. Família não faz o que você fez. Família protege, mas não machuca inocentes no processo. Ele se virou para os funcionários. Peço desculpas a todos vocês por terem presenciado essa situação. E peço desculpas especiais a Clarice por ter duvidado dela, mesmo que por um momento. Margarete se aproximou de Clarice e a abraçou. Nós nunca duvidamos de você, filha, nem por um segundo. É verdade, concordou Conceição. A gente te conhece, sabe do que você é capaz e do que não é. Joaquim também se aproximou. Menina, você é ouro puro. Qualquer um com olhos na cara consegue ver isso. Bento observou a cena com uma emoção crescente no peito. Via como todos os funcionários cercaram Clarice com carinho e apoio. E percebia que ela realmente havia se tornado parte daquela família improvisada. Alzira, disse ele para a tia, que ainda estava parada no canto. Joaquim vai te levar para casa agora. Amanhã mandarei suas coisas. Depois que sua tia saiu, Bento ficou sozinho com Clarice no salão. Os outros funcionários haviam se retirado discretamente, entendendo que os dois precisavam conversar. Clarice, começou ele, eu preciso te pedir perdão de uma forma especial. O senhor não precisa... Preciso sim, porque durante um momento eu deixei o medo e a desconfiança falarem mais alto do que a evidência dos meus próprios olhos. Vi sua bondade todos os dias, mas deixei que as palavras venenosas da minha tia plantassem sementes de dúvida. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Você não merecia passar por isso. E eu não merecia ter alguém tão especial na minha casa se não fosse capaz de protegê-la. Clarice sorriu pela primeira vez desde que toda a confusão havia começado. Era um sorriso suave, mas que iluminava todo o seu rosto. Senhor Bento, o senhor me protegeu sim. Quando importava de verdade, quando eu mais precisava, o senhor escolheu a justiça em vez da facilidade. Isso é muito raro no mundo. E naquele momento, Bento soube que algo havia mudado para sempre entre eles. A confiança não havia apenas sido restaurada, havia se tornado mais sólida do que nunca. Na manhã seguinte, Bento acordou com uma sensação diferente. Pela primeira vez em meses, não sentia o peso da desconfiança nos ombros. A revelação da verdade sobre Alzira e Clarice havia liberado algo em seu peito que nem sabia que estava preso. Desceu para tomar café e encontrou Clarice na cozinha, ajudando Conceição com os preparativos do café da manhã.
Ela estava sorrindo enquanto conversava com a cozinheira, mas quando o viu, seu rosto assumiu uma expressão mais séria e respeitosa. Bom dia, Sr. Bento, cumprimentou ela fazendo uma pequena reverência. Bom dia, Clarice. Você pode vir ao meu escritório depois do café? Preciso falar com você. Um leve nervosismo passou pelos olhos dela. Claro, senhor. Fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, respondeu ele, surpreendendo-a. 1 hora depois, Clarice bateu na porta do escritório. Bento a convidou para se sentar, mas ela preferiu ficar de pé com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Clarice, primeiro quero te devolver isso, disse ele, estendendo o lenço bordado que havia ficado como evidência falsa. Com todo o respeito que ele merece. Ela pegou o lenço com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigada, Sr. Bento. Esse lenço é realmente muito especial para mim. Sei que é, e sei também que você nunca o usaria para fazer algo desonesto. Ele fez uma pausa. Na verdade, foi isso que mais me chamou a atenção na acusação da minha tia. Uma pessoa que guarda com tanto carinho a lembrança de sua avó jamais desonraria essa memória. Clarice sorriu emocionada. Minha avó sempre dizia que nossas ações refletem não só em nós, mas em todos que nos ensinaram a ser quem somos. Sua avó era uma mulher sábia, disse Bento, e ensinou muito bem. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim que sua mãe tanto amava. Clarice, quero fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta, senhor? Quero que você deixe de ser funcionária de limpeza. O coração dela disparou. O senhor está me demitindo? Não, disse ele se virando para olhá-la. Estou te promovendo. A confusão no rosto dela era evidente. Como assim, senhor Bento? Quero que você seja a curadora pessoal do acervo da minha mãe. A biblioteca, as cartas pessoais, as joias, as fotografias, tudo o que foi dela agora ficará sob seus cuidados. Clarice ficou sem palavras por um momento. Mas, Sr. Bento, eu não tenho formação para isso. Você tem algo muito mais importante que formação. Você tem amor e respeito genuíno pela memória dela. Vi como você conversava com o retrato da minha mãe, como tratava cada objeto pessoal dela com reverência. Ele voltou a se sentar, observando a reação dela. Será um cargo de confiança total. Você terá acesso a tudo que foi importante para ela. Documentos pessoais, correspondências, até mesmo o cofre onde ela guardava as coisas mais preciosas. Senhor Bento, eu não sei se mereço tanta confiança. Você merece, disse ele com firmeza. E mais do que isso, eu preciso de alguém em quem eu possa confiar completamente para cuidar das lembranças mais importantes da minha vida. Clarice ficou em silêncio por um longo momento, claramente emocionada. O que isso significaria no dia a dia? Perguntou ela finalmente. Significa que você organizaria a biblioteca, catalogaria as cartas e fotografias, cuidaria para que tudo esteja conservado adequadamente. É um trabalho que exige paciência, cuidado e principalmente amor. E os outros funcionários? O que eles vão pensar? Bento sorriu. Eles vão ficar felizes por você. Vi ontem como todos te defenderam. Eles sabem que você merece coisa boa. Clarice baixou os olhos, ainda processando a proposta. Posso perguntar por que está fazendo isso? Por várias razões, respondeu ele honestamente. Primeiro, porque é justo. Você foi injustiçada e merece uma reparação. Segundo, porque preciso de alguém de confiança para cuidar do que minha mãe mais amava. E terceiro, ele hesitou por um momento. Terceiro, porque quero que você saiba que eu acredito em você completamente. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Clarice. Aceito, disse ela com voz emocionada. Aceito e prometo cuidar de tudo como se fosse meu. Sei que vai, disse Bento, estendendo a mão para selar o acordo. E Clarice? Sim, senhor. A partir de hoje, você não precisa mais me chamar de senhor. Pode me chamar apenas de Bento. Somos parceiros agora nessa missão de preservar a memória da minha mãe. Quando Clarice saiu do escritório,
Bento ficou sozinho com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, desde a morte de sua mãe, sentia que havia feito algo que ela aprovaria completamente. E mais do que isso, sentia que havia encontrado alguém em quem podia confiar de verdade. Alguém que entendia a importância das memórias e do amor que perdura, mesmo após a morte. 3 semanas haviam se passado desde que Clarice assumiu seu novo cargo como curadora do acervo pessoal de Cecília. O trabalho a encantava. Passava horas organizando as cartas que a mãe de Bento havia trocado com amigas, catalogando fotografias de viagens familiares e cuidando de cada objeto como se fosse um tesouro. Bento, por sua vez, havia mudado completamente. Não era mais o homem frio e desconfiado que ela conhecera no primeiro dia. Conversavam sobre a organização do acervo e ele compartilhava memórias da mãe que tornavam cada objeto ainda mais especial. Essa foto aqui, disse ele numa tarde, apontando para uma imagem de Cecília no jardim, foi tirada no último aniversário dela. Ela estava tão feliz nesse dia. Ela parece ter sido uma pessoa muito luminosa, comentou Clarice, observando o sorriso radiante na fotografia. Era. Minha mãe via o bem em todo mundo. Talvez seja por isso que foi tão fácil para aquela mulher enganá-la. Clarice notou a tristeza que ainda habitava a voz dele quando falava sobre a traição sofrida pela mãe. Sabe, Bento, disse ela calmamente, às vezes as pessoas que mais confiam são as que mais sofrem. Mas isso não significa que confiar seja errado. Significa que elas escolheram ver o mundo com esperança. Ele olhou para ela com uma expressão pensativa. Você pensa como ela pensava. Era uma quinta-feira chuvosa, quando tudo mudou entre eles. Uma tempestade forte havia se formado sobre São Paulo e o vento batia contra as janelas da mansão com força incomum. Clarice estava na biblioteca organizando as cartas pessoais de Cecília quando ouviu um barulho alto de vidro quebrando. Uma das janelas antigas havia cedido à pressão do vento e a chuva começou a entrar com força, ameaçando molhar os livros preciosos. Sem pensar 2 vezes, ela correu até a janela e tentou segurá-la, usando o próprio corpo para proteger os volumes mais antigos. A água gelada encharcava sua roupa, mas ela não saía de lá. Os livros da Dona Cecília, murmurou para si mesma. Não posso deixar eles se molharem. Foi quando Bento apareceu na porta da biblioteca, atraído pelo barulho. Clarice, o que você está fazendo? Ele correu até ela e viu a situação. Sem hesitar, tirou o próprio blazer e começou a ajudá-la a proteger os livros, enquanto tentava improvisar uma proteção para a janela quebrada. Você vai ficar doente, disse ele, puxando-a para longe da janela quando conseguiu uma proteção temporária. Os livros podem ser substituídos, você não. Mas são os livros da sua mãe, protestou ela, tremendo de frio. Alguns são primeiras edições, têm dedicatórias dela. Bento olhou para Clarice encharcada, protegendo a memória de sua mãe com o próprio corpo, e sentiu algo se quebrar dentro do peito. Não era a janela que havia se estilhaçado, mas todas as barreiras que ainda restavam ao redor de seu coração. Venha, disse ele suavemente, guiando-a para fora da biblioteca. Vamos até a cozinha. Você precisa se secar e se aquecer. Eles foram para a cozinha auxiliar, que ficava mais reservada. Bento acendeu algumas velas, pois a energia elétrica oscilava por causa da tempestade. A luz dourada das chamas criou uma atmosfera íntima e acolhedora. Ele pegou um cobertor que estava num armário próximo e colocou sobre os ombros dela. Obrigada, murmurou Clarice, ainda tremendo. Você podia ter se machucado, disse ele mais sério. Por que fez isso? Porque sei o quanto aqueles livros significam para você e porque sua mãe merece ter suas coisas cuidadas com amor. Bento se sentou numa cadeira próxima, observando o rosto dela iluminado pela luz das velas. O cabelo molhado emoldurava suas feições delicadas, e havia uma determinação em seus olhos que o tocava profundamente. Clarice, disse ele com voz baixa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela acenou que sim,
puxando o cobertor mais para perto do corpo. Por que você fica? Por que não foi embora quando minha tia te acusou? Por que não saiu correndo quando viu como eu era desconfiado e difícil? Clarice ficou em silêncio por um momento, olhando para as chamas das velas que dançavam com o vento que entrava pelas frestas. Posso ser sincera? Perguntou ela. Por favor, seja. Eu fico porque essa casa precisa de mim, disse ela pausadamente. E porque tem alguém aqui que está fingindo que não precisa de ninguém. Mas as palavras dela atravessaram todas as defesas que ele ainda mantinha. Bento sentiu como se ela pudesse ver através da fachada que construíra para o mundo. Você me enxerga assim? Perguntou ele, vulnerável. Enxergo um homem que sofreu muito, que perdeu a pessoa mais importante da vida dele e decidiu que era mais seguro não confiar em mais ninguém. Ela ajustou o cobertor e continuou. Mas também enxergo alguém que ainda tem muito amor para dar. Vi como você falava da sua mãe, como cuidou dos funcionários, mesmo quando estava com raiva. Vi como você me defendeu quando sua tia me acusou. O som da chuva no telhado criava uma música suave que preenchia os momentos de silêncio entre eles. Sabe o que mais me chamou a atenção em você, Clarice? Perguntou ele. O quê? Você nunca tentou se fazer de vítima. Mesmo quando foi injustiçada, mesmo quando todos poderiam ter se voltado contra você, você se manteve firme e digna. Minha avó me ensinou que a dignidade é algo que ninguém pode tirar da gente. Só a gente mesmo pode perder. Bento se levantou e caminhou até a janela da cozinha, observando a tempestade lá fora. Sabe, Clarice, desde que minha mãe morreu, eu me convenci de que era melhor ficar sozinho, que era mais seguro não deixar ninguém chegar perto. E como estava sendo essa vida? Perguntou ela gentilmente. Ele riu sem humor. Terrível. Completamente terrível. Virou-se para olhá-la novamente. Mas então você apareceu com sua gentileza genuína, sua preocupação sincera com todo mundo, e começou a mostrar que talvez eu estivesse errado. Não estava errado em se proteger, disse ela. Estava errado em achar que proteção significava isolamento. E o que significa então? Significa escolher bem as pessoas em quem confiar. Significa dar oportunidades para quem merece. Significa não deixar que a maldade de alguns faça você esquecer da bondade de muitos. Bento voltou a se sentar, desta vez mais perto dela. Clarice, preciso te contar uma coisa. Estou ouvindo. Naquele primeiro dia, quando fingi estar dormindo na biblioteca, eu estava esperando que você me decepcionasse. Estava quase torcendo para que você pegasse o dinheiro ou o relógio. Por quê? Porque seria mais fácil. Seria a confirmação de que eu estava certo em desconfiar de todo mundo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Mas você fez o oposto. Me cobriu com uma manta e prometeu à minha mãe que cuidaria de mim. E isso me deixou mais assustado do que qualquer traição poderia ter deixado. Assustado por quê? Porque significava que eu teria que ser corajoso de novo. Teria que arriscar confiar, arriscar me importar. Clarice estendeu a mão e tocou levemente o braço dele. E você foi corajoso. Quando sua tia me acusou, você escolheu a verdade em vez da facilidade. Isso foi muito corajoso. Não me senti corajoso, me senti perdido. As melhores decisões geralmente são tomadas quando a gente está perdido, disse ela com sabedoria. Porque é nesses momentos que descobrimos quem realmente somos. O barulho de um trovão interrompeu a conversa por um momento. Quando o som passou, Bento falou novamente. Clarice, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Você sente que existe algo entre nós? Algo além de patrão e funcionária, além de amizade? Ela ficou em silêncio por um longo momento, e Bento sentiu o coração disparar. Sinto, disse ela finalmente em voz baixa, mas também sei que você ainda está se curando, e não quero que confunda gratidão com outros sentimentos. Não é gratidão, disse ele com certeza. É admiração, é respeito, é
É algo que não sentia há muito tempo. Ela sorriu suavemente. Então, temos tempo. Tempo para você ter certeza. Tempo para construirmos isso da forma certa. Você esperaria? Esperaria, respondeu ela sem hesitar. Porque algumas coisas boas valem a pena esperar. Naquele momento, com a tempestade rugindo lá fora e a luz das velas criando sombras nas paredes, Bento soube que havia encontrado algo raro e precioso. Não apenas uma pessoa em quem podia confiar, mas alguém que o via verdadeiramente e ainda assim escolhia ficar. 6 meses se passaram desde a noite da tempestade. A mansão em Vila Olímpia havia se transformado num lugar completamente diferente. Onde antes havia frieza e desconfiança, agora existia calor humano e risadas genuínas. Bento havia mudado de uma forma que surpreendia até a si mesmo. Passou a tomar café da manhã na cozinha com os funcionários, perguntava sobre as famílias de cada um e demonstrava interesse genuíno pelo bem-estar de todos. A transformação era tão marcante que Joaquim comentou certa manhã: Senhor Bento, o senhor está parecendo com Dona Cecília. Ela também gostava de conversar com a gente na cozinha. E a influência da Clarice, respondeu ele, olhando para ela que organizava as correspondências da manhã. Ela me lembrou de como é importante cuidar das pessoas que cuidam da gente. O relacionamento entre Bento e Clarice havia evoluído naturalmente. Eles passavam horas conversando sobre os projetos de preservação da memória de Cecília, mas também sobre seus sonhos, medos e esperanças. A confiança entre eles havia se solidificado de uma forma que parecia impossível meses antes. Uma tarde, Clarice estava catalogando as últimas fotografias quando Bento se aproximou com uma expressão misteriosa. Clarice, você se lembra que me contou sobre seu sonho de fazer enfermagem? Lembro, disse ela pausando o trabalho. Por quê? Porque quero te mostrar uma coisa. Ele entregou a ela um envelope elegante. Dentro havia uma carta oficial da Universidade São Judas, uma das melhores faculdades de enfermagem de São Paulo. Bento, o que é isso? Perguntou ela com as mãos tremendo levemente. É uma bolsa de estudos integral para o curso de enfermagem, incluindo material didático e uma ajuda de custo mensal. Clarice leu a carta 2 vezes antes de processar completamente o que estava vendo. Como isso é possível? Digamos que fiz uma doação anônima para o programa de bolsas da universidade. E quando perguntaram se eu conhecia alguma candidata ideal, imediatamente pensei em você. Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Bento, eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vai realizar seu sonho. Mas e o trabalho aqui? E o acervo da sua mãe? O acervo vai continuar esperando. E sempre haverá um lugar para você aqui. Seja como curadora, seja como enfermeira, seja como o que você quiser ser. Clarice se levantou e o abraçou, emocionada demais para falar. Era a realização de um sonho que havia guardado no coração por anos, mas que sempre parecera impossível devido às circunstâncias financeiras. Existe uma condição, disse ele quando ela se afastou. Qual? Que você prometa voltar. Esta casa não é a mesma sem você. Prometo, disse ela sem hesitar. Prometo que volto. Os próximos meses passaram rapidamente. Clarice iniciou o curso de enfermagem e se destacou imediatamente. Sua natureza cuidadosa e empática, que já era evidente na forma como tratava os funcionários da mansão, floresceu ainda mais no ambiente acadêmico. Bento sentia sua falta diariamente, mas também se orgulhava imensamente de vê-la realizando seu potencial. Eles conversavam por telefone todas as noites, e ela contava sobre as aulas, os professores, os pacientes que atendia no estágio. Como foi o dia no hospital hoje? Perguntava ele numa noite. Difícil, mas gratificante. Cuidei de uma senhora idosa que me lembrou muito da minha avó. Ela estava assustada porque não tinha família por perto. E o que você fez? Fiquei um pouco mais tempo com ela.
Segurei sua mão durante um procedimento e contei histórias sobre minha avó para distraí-la. Bento sorriu do outro lado da linha. Você nasceu para cuidar das pessoas, Clarice. Aprendi com a melhor professora, respondeu ela. Sua mãe deixou um exemplo lindo de como tratar os outros. Durante os 2 anos de curso, Bento manteve contato constante com Clarice. Enviava flores no dia das provas importantes, livros que poderiam ajudar com os estudos e sempre uma mensagem carinhosa nos momentos mais difíceis. A mansão continuava funcionando perfeitamente, mas todos sentiam a falta de Clarice. Margarete dizia que a casa estava menos alegre. Conceição reclamava que não tinha ninguém para dividir as receitas de família. E Joaquim perguntava constantemente quando a menina voltaria. Finalmente chegou o dia da formatura. Bento fez questão de estar presente na cerimônia, ocupando um lugar na primeira fileira. Quando Clarice subiu ao palco para receber o diploma, ele sentiu um orgulho paternal imenso. Após a cerimônia, ele a esperou na saída com um buquê de rosas brancas, as mesmas que sua mãe cultivava no jardim. Parabéns, enfermeira Clarice, disse ele com um sorriso radiante. Obrigada por ter tornado isso possível, respondeu ela emocionada. Você tornou possível. Eu apenas abri uma porta que você merecia atravessar. Caminharam juntos até o carro, conversando sobre os próximos planos dela. Já decidiu onde quer trabalhar? Perguntou ele. Na verdade, recebi uma proposta interessante. O Hospital das Clínicas quer me contratar para o setor de geriatria. É perfeito para você. Vai poder cuidar de pessoas idosas que precisam de carinho especial. Concordou ela. Mas antes de aceitar qualquer proposta, quero voltar para casa. Para casa? Ela parou de caminhar e olhou diretamente para ele. A mansão se tornou minha casa, Bento. Você e todos os funcionários se tornaram minha família. Quero voltar para onde pertenço. Quando chegaram à mansão, uma surpresa os esperava. Todos os funcionários estavam reunidos no salão principal com uma faixa escrita Bem-vinda de volta, enfermeira Clarice, e um bolo de chocolate, seu favorito. Vocês são incríveis, disse ela, abraçando cada um com carinho. A menina voltou para casa, disse Joaquim emocionado, e dessa vez para ficar, acrescentou Margarete. Mais tarde, quando a festa improvisada terminou e todos se recolheram, Bento e Clarice ficaram sozinhos na biblioteca. Ela segurava um embrulho pequeno nas mãos. Tenho uma coisa para você, disse ela. Para mim, é um presente de formatura, ou melhor, um presente de gratidão. Ela entregou o embrulho a ele. Dentro havia um lenço bordado à mão, com as iniciais C e B entrelaçadas em fios dourados. O trabalho era delicado e perfeito, claramente feito com muito amor e paciência. Clarice, isso é lindo, murmurou ele, tocando o bordado com reverência. Minha avó me ensinou que os melhores presentes são feitos com as próprias mãos. Bordei nas horas livres, pensando em como você mudou minha vida. Você mudou a minha também, disse ele, guardando o lenço com cuidado. Me ensinou a confiar novamente, a ver bondade nas pessoas, a acreditar que o amor ainda existe no mundo. Clarice sorriu e se aproximou dele. Sabe o que eu disse na noite da tempestade? Que você estava fingindo que não precisava de ninguém? Lembro, não precisa mais fingir, disse ela suavemente, porque não é mais verdade. Bento olhou nos olhos dela e viu ali todo o futuro que haviam construído juntos, baseado em confiança, respeito mútuo e amor genuíno. Não, concordou ele, não é mais verdade. E naquele momento, na biblioteca onde tudo havia começado, eles souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma pessoa que via além das aparências, que escolhia o bem, mesmo diante da adversidade, e que transformava todos ao redor com sua presença luminosa. O lenço bordado com suas iniciais não era apenas um presente, era um símbolo de 2 vidas que se entrelaçaram, de 2 pessoas que se curaram mutuamente e do poder transformador do amor verdadeiro.
E assim, a mansão em Vila Olímpia deixou de ser apenas uma casa grande e bonita. Tornou-se um lar onde a bondade havia vencido a desconfiança, onde o amor havia triunfado sobre o medo e onde duas almas feridas haviam encontrado a cura uma na outra. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!